Olá, olá meus amigos, companheiros, que a paz de Deus esteja com todos. Bem, meus irmãos, hoje eu tenho um enorme prazer em retornar a esse oásis de paz para falar de um tema bastante atual. Um capítulo do livro Rumo ao Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Bem, busquei a princípio algumas informações no livro Perturbações Espirituais, do mesmo autor, que nos diz o quê? Bem, essas informações no livro, lá no ano de 2015, mais ou menos, está escrito no capítulo 15 e nos alerta. Estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram o planeta Terra, no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de algumas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha. Embora a diferença de convicções contra o que eles consideram um amigo comum, que no caso, Jesus, né? Bem, mais adiante, nosso irmão nos alerta ainda que viriam crimes assustadores, doenças intempestivas, que surgem e desaparecem, que devoram vidas e ameaçam outras. Ainda nos falou sobre as viroses, estranhas e ameaça tenebrosa. Isso lá em 2015. Bem, não são, porém, estes dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se não forem, quase ninguém resistirá. Ainda nos diz que não atingimos o clímax no ano que foi escrito o livro Perturbações Espirituais. Não atingimos o clímax das dores e conflitos. Mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do além. Em forma de socorro. Então, desde quando foi escrito o livro Perturbações Espirituais, depois Transição Planetária, que os amigos espirituais estão atentos e ajudando
no socorro dos encarnados e dos desencarnados também, né? E no finalzinho da página 206, está escrito o seguinte: na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante, e logo mais surgirão os primeiros frutos desta ímpar sementeira. O que está acontecendo agora? Se não há a colheita da sementeira, né? O livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do mesmo autor, nos dá um panorama atual da situação que se encontra o planeta. Ele faz, né, uma radiografia, digamos assim, conta os detalhes no momento que surge o vírus, com a sineta tocando, né, as trombetas tocando, avisando do que iria acontecer. Quem já leu o livro sabe, né, como começou o aviso que foi dado quando o mundo espiritual tomou conhecimento, né, de tudo que estava acontecendo. Mas isso já vinha sido avisado há muito tempo, né? Mas foi solicitado o texto, a linha de frente. É o capítulo 19 do livro. Bem, e lá está, como eu falei, uma radiografia de tudo. A pandemia, meus irmãos, sofri altos e baixos. Isso no começo de 2020, mais precisamente em março, por aí, 2020. A pandemia sofreu altos e baixos e a mídia se encarregava de deixar as pessoas em pânico. Os mais corajosos seguiram em frente e enfrentavam o inimigo invisível. E argumentavam: não posso parar, não posso deixar de trabalhar. A situação ficou difícil para todo mundo. E na sua grande maioria se refugiaram em seus lares. E o perigo vinha de todos os lados. Instalou-se o caos. Eu digo a vocês que eu fui uma dessas pessoas, né? Que no momento que eu soube da notícia, trancada em casa. E foi aquele momento, no final do mês de março, quando o salário saiu, estava lá na conta, e aí eu, meu Deus, o salário na conta eu não posso ir pegar, não posso ir sacar. Com o dinheiro e sem poder comprar. Eu fui uma delas que fiquei em pânico, porque foi algo inesperado para toda a população. Que é isso? Como isso está acontecendo? De onde vem? Né? E a população inteira em peso. E a mídia fazendo aquele estardalhaço, aquele escarcéu, e todo mundo com medo, e todo mundo não podia pegar, não podia e tirar, não podia vestir a roupa. Enfim, todo mundo já sabe. Não precisa repetir o drama que nós começamos a viver e que ainda permanece. Agora,
um nível menor, porque as vacinas estão aí, né? Nos dando uma mais segurança, embora tenhamos que continuar com os mesmos cuidados. Instalou-se o caos. E agora, o que fazer? Né? Veio então a segunda onda. Quando todo mundo já está assim, achando que a coisa ia melhorar. Aí veio a segunda onda. Não sei, não me lembro bem se foi em junho do ano de 2020, não recordo bem quando. Mas ela veio mais forte, mais terrível. Todos queriam a solução. Todos buscavam uma solução, uma explicação plausível. Não se tratava, gente, de uma gripezinha. Não. Mas algo desconhecido para a ciência de então. O que aconteceu? Movimentou-se toda a classe científica, movimentou-se cientistas, autoridades médicas de renome, pesquisadores, laboratórios, indústrias farmacêuticas, em busca de uma explicação que pudesse dar esperança ao povo. Esperança, aquela esperança que todos almejavam. Para levar aquelas pessoas um pouco de consolação, estavam se separando dos seus entes queridos de forma abrupta, de forma dolorosa. Chegou a vacina. E muita gente, conheço muitas pessoas que não querem tomar a segunda dose. Principalmente algumas pessoas de determinados segmentos religiosos que lamentavelmente atribuem o vírus à coisa do demônio e acham que lendo a Bíblia dali está livre, né? Infelizmente. Não vou citar quem nem quem não, que não cabe no momento. A segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características. Aproveitando-se das populações cansadas e rebeldes, que teimavam em não saber aproveitar a ocorrência lamentável para a reposição da economia de muitos países, as sequelas da enfermidade cruel, as revoluções sociais e morais surgiam no planeta simultaneamente em diversos países em total desajuste. E complementando esse problema todo da pandemia, ainda a natureza mostrando o seu poder, e vem as chuvas, e vem inundações, e vem queimadas, e vem geadas, enfim. O mundo virou um caldeirão fervente, em ebulição. Em algumas dessas nações, os jogos políticos, interessados na sustentação do seu partido e dos seus membros, enriquecendo vergonhosamente, aparecem com violência em combate de aparente justiça.
utilizando da forma mais grotesca, utilizando da forma de repúdio as raças, as etnias, as pessoas menos favorecidas, consideradas inferiores, né? Na formação de grupos reacionários, o desrespeito a qualquer ética moral e, assim, como sistemática revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as denominadas cristãs. Pois bem, foi constituída, foi instalada, enfim, tá aí a CPI das vacinas. Como era de se esperar, não deu outra. Muitas torpezas vieram à tona e outras continuam, não? Provavelmente ocultas. Meus amigos, minhas amigas, eu não me atrevo a tecer comentários a esse respeito, porque esse é um terreno, digamos assim, traidor, é um terreno de difícil acesso, é uma área perigosa, principalmente para os leigos em política, que é o meu caso. Que eu, sinceramente, eu não gosto de política. Eu não discuto política. Mas a mídia tá aí e se incumbirá de tornar público os detalhes sórdidos da corrupção, da negligência, do descaso, etc, etc, etc. Meus irmãos, segundo o livro no qual eu estou lendo alguns trechos, citando um ou outro comentário, os seres humanos não eticamente preparados deixam-se consumir pelo gozo que não satisfaz. E, em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente. Procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no seu interior. E diante de fecha ali, dos impedimentos, diante, digamos assim, das normas que deve seguir, o cansaço mental, o cansaço emocional, o cansaço, o estresse das pessoas, principalmente jovens, aderiram cada vez mais a se reunirem em paredões, em bares e restaurantes, contribuindo cada vez mais para que a contaminação se alastrasse, né? Tomasse grandes proporções. Me fez lembrar
me fez lembrar a advertência da porta estreita, né? A porta estreita, larga é a porta da perdição. Foi como se aquelas pessoas, em um dado momento, estivessem presas numa gaiola, porque estavam nos seus apartamentos, suas casas fechadas, e de repente o cansaço fez com que elas quisessem voar, quisessem respirar naturalmente, sem o auxílio de aparelhos. As crianças se sentiam em liberdade e colocava sua vida, e tem colocado a sua vida em risco e a vida dos outros, né? Bem, meus amigos, é uma terapêutica pessoal em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do seu equilíbrio emocional. Cabe à própria pessoa buscar o seu equilíbrio emocional. Orações, água fortificada, música de elevação, ou seja, músicas que elevam, um ambiente saudável, né? Lavar a mão, usar o álcool gel, a máscara e agora tomar as 2 doses da vacina. Tudo isso para precaver, para se proteger e proteger as pessoas que amamos. As autoridades sanitárias e mesmo mensagens de amigos espirituais foram taxativos em mostrar que deveríamos seguir os protocolos de segurança como único preventivo contra o vírus mortal. Mas muita gente não estava nem aí. E começaram as comparações com a gripe espanhola, a peste negra, a vaca louca, a AIDS, H1N1, enfim, e tantas outras epidemias, tantas outras pandemias, enfim. Mas tudo, talvez, com a intenção de minorar o impacto psicológico e emocional que estava e está causando à população do planeta grandes transtornos, grandes mudanças. Talvez se as pessoas que gostam de estudar, peguem lá o Livro dos Espíritos para ler a Lei de Destruição, a Lei de Progresso, a Lei Flagelos Destruidores, possam entender, né, um pouco o que está acontecendo. Na página 296, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, escreve: eis porque são os desencarnados que influenciam os residentes no corpo físico. A preservação desses estágios de vileza moral e morbidez de sentimentos. Bem, intuindo as pessoas, esses irmãos, né? Intuindo as pessoas a tomarem atitudes impensadas, atitudes intempestivas, não dando a atenção devida aos apelos das autoridades, para se precaverem. De que forma? Todos nós já conhecemos, né? Não fazer aglomeração, usar o álcool gel, estar sempre lavando as mãos, as máscaras, né? Uns entenderam, outros, infelizmente. No Livro dos Espíritos, na questão 459, tem: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que nós se imagina.
E esse livro que nós estamos trabalhando fala integralmente sobre as questões das obsessões. Que as criaturas ficam fragilizadas, deprimidas, tristes, preocupadas. Isso tudo dá margem para que os irmãos de outrora, aqueles nossos irmãozinhos que nós deixamos à retaguarda, nos busquem, porque encontraram um terreno fértil pela invigilância, pelo medo, pelo temor, né? O temor, e vem o desespero. Tudo isso enfraquece a imunidade e abre portas para as obsessões. As obsessões, nesse período, aumentaram numa escala surpreendente. Surpreendente. Os centros espíritas foram fechados por precaução. Então, coube assim o maior trabalho triplicado à espiritualidade. A cada pessoa que estava naquele hospital, uma cama, muitas e muitas vezes tinham aqueles irmãos à espreita. Quando não eram no hospital, eram nas suas casas, aturdindo as pessoas, levando as pessoas a tomarem atitudes impensadas. Aí o que? A criminologia aumentou, a criminalidade aumentou, melhor dizendo, a criminalidade aumentou, o desgaste emocional, a intolerância, a impaciência, as preocupações aumentaram. Mas os nossos amigos espirituais, neste mesmo livro, diz o seguinte também: precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e acusações ao seu irmão na seara da fraternidade e da união. Que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina do amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras untuosas, de autoengrandecimento, ou seja, a prática da humildade, da paciência, da tolerância, enfim, tudo que nós viemos durante todos esses anos aprendendo, lendo todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? Colocar tudo em prática, ou pelo menos tentar a boa parte, as virtudes, e acatar os conselhos de Jesus, né? Os verdadeiros, meus irmãos, os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo, que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Prestemos bem atenção a esses conselhos. Todos merecem o nosso respeito, diz o nosso irmão.
respeito e consideração. Mas a liderança e honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Este é um momento muito grave. É um momento muito grave da seleção da semente boa e do escauracho, ou seja, a semente que não é tão boa, que medra facilmente da área em que está sendo trabalhada. Meus amigos, continuam nossos irmãos a nos aconselhar. Simplicidade de coração, de sentimentos,